Olá a todos, tudo bem com vocês? Olá, bem-vindos ao canal Ativa a Fé. Sejam muito bem-vindos. Você que é novo, aproveita, já se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, curta, compartilha para assim poder ajudar outras pessoas também que precisam receber a palavra de Deus. Isso, e começando hoje, nós vamos falar um pouco sobre Maria, a mãe de Jesus. Mas antes disso, faremos a oração inicial. Vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Pois vós é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Deus nosso Pai, Senhor Jesus nosso Mestre, Espírito Santo de Deus, vinde a nós preencher-nos com a Tua unção. Usa-nos da forma que o Senhor queira utilizar. Somos Seus servos. Aqui não é Camila nem Eduardo, mas somos instrumentos da Tua voz, da Tua palavra. Usa a Tua voz, a Tua palavra para passar para todos que estão nos assistindo, aqueles que ainda chegarão até esse vídeo, dando entendimento, dando sabedoria e discernimento, que a palavra chegue ao coração de cada um. Amém. Amém. E separamos alguns livros para vocês, muito interessantes. Separamos Lucas, Mateus e Êxodo. E você que tem o nome de Maria, já comenta aí. Isso, coloque nos comentários. E você que não é Maria, coloca a sua cidade, onde você está nos assistindo, para a gente saber um pouquinho mais sobre você, colocar o nome das pessoas que você quer que nós oramos. Isso. Então começamos em Lucas agora, a palavra de Deus, que começa no capítulo 1, versículo 26, que diz assim: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, e uma virgem despojada como um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E, vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és entre as mulheres. E vendo-a, ela turbou-se muito com sua palavra, e considerando que saudação seria esta, disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus. Eis que eu em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Este será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Pessoal, nesse momento, a gente vê que Maria, ela não tinha um homem até então, ela ainda estava solteira. Ela tinha saído de casa e ela subiu ao monte, porque o seu pai, que estava lá deitado, ele estava muito terrível em doença. Então ela pegou e saiu, e não vendo daquela situação, ela subiu ao monte. Na hora que ela subiu ao monte, ela começou a orar, e o anjo veio até ela. Sim, ela foi escolhida por Deus, né? Olha que graça, né?
foi uma pessoa muito agraciada, porque o Espírito Santo desceu nela e fez a concepção através dele, né? E Deus que nem diz aqui, ele faz as coisas que são impossíveis, né? A sua prima Isabel, ela já era velha, né? Ela já estava em velhice, né? Idade avançada. E ela concebeu um filho, né? Então é muito interessante quando Deus ele tem os planos dele na vida das pessoas, ele age, não tem aquela coisa, isso aqui não é para mim, não. Se está nos planos de Deus, independente da idade, com certeza, da exatamente, circunstância, vai da acontecer, né? A visita de Maria a Isabel. E naqueles dias, levando-se Maria, foi apresentada às montanhas, em uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou uma grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim? Que venha visitar-me a mãe do meu Senhor, pois és que, ao chegar aos meus ouvidos, a voz da tua saudação. A criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamaram de bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso. É santo é seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que temem. Com o teu braço agiu valorosamente, e dissipou os soberbos nos pensamentos de seu coração. Depois dos tronos dos poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou a Israel seu servo, recordando da tua misericórdia, como falou nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses e depois voltou para casa. Você vê que tudo que aconteceu, quando Maria chegou e foi conversar com Isabel, ela ainda ficou com ela mais 3 meses na casa, né? Para aquele tempo, para entender tudo que tinha acontecido, né? Foi uma grande aceitação, né? Claro que Maria aceitou logo o que Deus determinou, falou: eis-me aqui, olha, eu sou tua serva, faz tudo que o Senhor quer fazer comigo, né? Mas teve um tempo de aceitação também com ela, né? Foi muito interessante isso. Também vimos o quê? Que no livro de Mateus, ele diz assim, no capítulo 1, que vai falar sobre o nascimento de Jesus, que ele diz assim, versículo 18, né? Capítulo 1 de Mateus, versículo 18, o nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se de ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, sendo justo, e a não que queria infamar, intentou-se em deixá-la secretamente. E pensando ele nisso, pois, eis que em sonho lhe apareceu um anjo, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E darás à luz a um filho, e chamarás seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para que cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, dizendo: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamarão o seu nome de Emanuel, que traduzindo é Deus conosco. E José, despertando-se do sono, fez com que o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher.
e não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Pessoal, naquele tempo, quando uma mulher se deitasse com um outro homem, e não com o marido que ela estava em relacionamento, né, ela era uma adúltera e ela iria ser apedrejada, né, no meio de praça, né, seria uma pecadora. O anjo foi falar com José: olha, ela não cometeu pecado nenhum, o filho que está no ventre dela veio pelo Espírito Santo. Então, fique tranquilo, aceite isso como ele se fosse seu filho, e a sua mulher não pecou. Então, você, por favor... Não foi proveniente de nenhuma relação humana, né? Sim, do concepção divina. Divina. Então, José, a partir do momento que ele teve o sonho com o anjo, ele entendeu. Então, ele aceitou essa missão que foi dada para sua mulher, né, Maria, e viu que aquilo que foi feito foi obra de Deus através do Espírito Santo. Sim, o papel dos dois, José e Maria, era de educar o José, né? Isso. Depois disso, eles tiveram outros filhos também, né? Isso. José e Maria educavam o filho, né, Jesus. E aqui deixa bem claro, né, que o nome desse filho era Emmanuel, mas traduzindo para a linguagem, né, é Deus conosco. É muito claro, isso é muito forte, né? Foi. Isso que aconteceu. Em Lucas, ele também fala sobre esse nascimento de Jesus, que está no capítulo 2, do versículo 1 ao 20, o nascimento de Jesus Cristo. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino, presidente da Síria, e todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa e família de Davi, a fim de se alistar-se com sua mulher Maria, desposada com ele, a qual estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz ao seu filho primogênito, envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Aqui tem uma grande pausa. Olha que interessante. Deus, ele fez tudo certinho. Não colocou José e Maria numa estalagem, né? num lugar, né, de estabelecimento, né, que foi um lugar que todo mundo que chegava à cidade ficava para dormir. Né? É como se fosse, vamos dizer assim, um hotel, vamos dizer que fosse um hotel, um lugar que todo mundo que chegasse na cidade ficasse ali. Eles não, eles ficaram afastados, né? Eles ficaram num lugar mais simples, como se fosse um estábulo, vamos dizer assim, um lugar, uma casinha bem simples, não como uma casa normal, mas em madeira, de formato de madeira, onde colocaram uma manjedoura, né? Um lugar para ele poder deitar o filho, junto com bois, com vaca. Então ele ficou fora do lugar onde todos se instalavam. E já foi proposital, tá? Mais à frente a gente vai falar por que foi disso. Os pastores de Belém. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília à noite o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor cercou-se de resplendor e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal. Achareis e
o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão de exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para o céu disseram aos pastores, uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu, e o que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-os, divulgaram a palavra que acerca do menino lhe fosse dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Então, pessoal, todas essas coisas que aconteceram no nascimento de Jesus, serem colocados fora, em um lugar mais isolado e não no lugar central, onde todo mundo chegava à cidade, foi proposital. Deus fez isso para proteger o menino Jesus, né? Isso foi uma coisa muito importante, que Deus fez os seus planos perfeitos para a chegada e a vinda do menino Jesus. Uma das coisas importantes que devemos lembrar, quando falamos de Maria, que ela não foi idolatrada por imagens, né? Você não pode ter uma imagem de Maria para idolatrar ela, né, amor? Ela foi uma figura muito importante, né? Mas o que nós não podemos ter nenhum tipo de idolatria. Não é só a Maria, qualquer tipo, né, de uma figura importante como Abraão, como Jacó, como outros, né, da nossa história. A gente não pode idolatrar ninguém, porque como diz o mandamento do Senhor, né, onde está na própria Bíblia, que a idolatria por qualquer coisa, por um time, por um, né, eu colocar alguém acima de Deus, do meu marido, já é uma idolatria. O trabalho, sempre qualquer coisa ou qualquer pessoa acima dele já é uma idolatria. Então, Maria é uma figura muito importante, nós reconhecemos, né? É escolhida, agraciada como mãe de Jesus. E isso aqui, não só ela, mas qualquer coisa ou qualquer pessoa a gente não pode colocar acima de Deus. Isso, a gente e aí fere os mandamentos do Senhor. A gente não pode colocar atores famosos, idolatrar aquele ator, né, famoso, pessoal de música, né, que fica aqueles cantores e achar que eles são deuses, porque não são, eles são pessoas, né? Não podemos fazer imagens de coisas, por exemplo, eu vou pintar aqui um quadro de um artista famoso, né? Isso é idolatria, né? E a imagem você não pode, porque Deus fala, né? A gente pode se ajoelhar também como mandamento perante qualquer imagem, porque ela é oca, ela não faz nada, é uma madeira, é uma... Não só quem fez, como também quem cultiva esculturas, isso. Né? Esculturas antigas da Grécia, imagens, esculturas que se ajoelha diante, elas serão abomináveis também, vistas ao Senhor, porque elas não fazem nada, né? Quem faz é o Senhor. Então, perante o Senhor, Ele coloca a gente se ajoelhar perante as imagens, é hipocrisia, porque ali é uma imagem só, né? Então, assim, a gente tem que falar direto com o Pai que criou tudo, né? Todos, até essas pessoas que foram historicamente, né, reconhecidas, né? A gente tem que saber que tudo foi através do Pai. Que nem uma imagem de Jesus, que é uma escultura que fazem, então, isso não é aceito, né? O que é aceito é o quê? Você adorar a Deus acima de tudo, né? E não ter isso. Mas Eduardo, onde está isso? Olha, em Êxodo, capítulo 20, nos 10 mandamentos, que está no capítulo 20, vídeo, né, com os detalhes. Versículo 3, ele fala assim, não terá outros deuses diante de ti, e não farás para ti imagens de esculturas, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visto a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Então, pessoal, a gente vai falar isso mais à frente. A gente só pegou um ganchinho aqui, só para falar a questão da Maria. Que é uma figura muito importante. Que é uma figura importante, foi a mãe de Jesus. Sim. Né?
junto com José, o pai, né? Inclusive foi até considerada discípula, né, de Jesus, porque ela acompanhou Jesus no seu primeiro milagre, né, que é transformar a água em vinho. Depois vamos fazer outro vídeo disso também, que é o primeiro milagre de Jesus. Então foi uma figura muito importante. E ela foi até o fim na vida, né, de Jesus, esteve presente na crucificação de Jesus, também na sua ressurreição, né? Sim. Então é muito importante, a gente tem que lembrar sempre com carinho. E outra coisa, pessoal, não é Eduardo e Maria e Camila que tá falando isso da cabeça deles, não. Ó, tá escrito na palavra. Está escrito na palavra. Então, este livro, a Bíblia, tem mais de 2000 anos, tá? É um livro onde as coisas que estão escritas aqui vêm do Espírito Santo, vêm de Deus. Não é um livro que foi inventado há 200 anos para frente. Não, é um livro de 2000 anos, mais de 2000 anos. E a gente segue o que está escrito na palavra de Deus. Sim. E é mais, não é para jogar ninguém, né? Para ninguém, cada um, né? Vai ser, usa da forma que entender. Só estamos passando a palavra porque nós cometimos esse erro, né? Porque sempre falamos de Jesus, né? Adoramos Jesus, Deus, né? Mas não sabíamos que com isso a gente estava infringindo, né? A uma lei do Senhor, é um mandamento. E queremos compartilhar, né, aquilo que nós aprendemos, porque nós entendemos, né, que é um mandamento e que fere e desagrada ao Senhor, né? Uma das coisas também que eu cometia, que eu não sabia, é ver aquelas imagens de Jesus na cruz. Jesus não está na cruz. Jesus foi tirado da cruz, foi crucificado, sim, foi tirado da cruz e depois ressuscitou. Isso. Então aquela imagem de Jesus na cruz, você está idolatrando uma imagem. Você pode ter a cruz, mas não a imagem. Exatamente. Tá bom? É isso, pessoal. Então hoje nós ficamos por aqui. Vamos consagrar água. Lembrando que, independente de religião, a gente está aqui para atender a todos, amamos a todos. Afinal de contas, somos cristãos, não temos religião nenhuma, somos cristãos, estamos baseados aqui na palavra. E todos, independente de religião, são muito bem-vindos em nosso canal, seja budista, espírita, seja católico, umbandista, seja o que for, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Ateu também. Então, vamos levantar o copo com água, o seu azeite, e fazemos a oração de consagração da água e do azeite. Senhor, meu Deus, meu Pai, consagre esta água e este azeite. Coloque as bênçãos na água, que haja entendimento, limpeza e que os dias sejam com muito amor, prosperidade e tudo de bom que Deus há de dar a quem beber. E azeite, faça aquela proteção necessária. Proteja a família, o ambiente de trabalho, onde for colocado o azeite, os seus filhos, para quem tiver filhos, em toda a sua casa. E os que não tiverem, que nesse momento Jesus, com a intercessão do seu Pai, venha trazer luz a todas as mulheres, por qualquer motivo são estéreis, não pode ter filhos, seja ela, seja o homem, que Jesus venha tocar sobre essas famílias que tanto desejam filho. E se for da vontade do Deus Pai, que assim seja feito. Assim como Maria teve essa graça de Deus, que essas mulheres também sejam agraciadas por Ti, meu Deus. Em nome de Jesus. Beba a água, beba seu milagre. Que essa água, ao entrar no seu corpo, renove todo o seu organismo. Principalmente as mulheres, que venha renovar todo o seu trato reprodutivo. Que aonde tinha problema, hoje não terá mais. Porque quem toca é Jesus. E venha, Senhor, com teu poder, com a tua luz. E se for da sua misericórdia, que essa luz venha dar a luz ao seu filho. Amém. Amém. Podem beber a água. E que nem a Cá diz, receba o seu milagre. E o azeite, o óleo de unção. Que Deus me abençoe e me proteja. E que Deus te abençoe e proteja. Amém.
E que Deus abençoe e proteja todas as mulheres, assim como Maria e Isabel, que era estéril e depois na velhice recebeu um filho. Sim, nós mesmos podemos dar nosso testemunho, né? Sim. Nós tivemos o Enzo, depois de um ano tivemos uma gestação, no qual perdemos, né? Sim. E nisso foram 3 perdas, né? Exatamente. Cada um ano foi uma nova gestação, tivemos 3 perdas. Vamos reclamar? Não vamos. É uma vida que não era pra ficar, só tinha passagem, né? Lembrando que somos espíritos, estamos aqui de passagem. Então, essa estrelinha veio só de passagem. E se foi, né? E depois, né, tentando, o Enzo pediu de novo: Jesus, quero uma irmãzinha. E né, Jesus atendeu, que é a Mel, que vocês sempre veem no vídeo também. Então, tudo é da vontade dele. Se vem, é que é pra ser. Se não vem também, ou se só veio de passagem, também é assim que tem que ser. Tudo é da vontade dele. Então, devemos agradecer por qualquer circunstância. Tá bom? E fiquem com Deus. Um beijo a todos. Um beijo. E tchau. Às Marias, aos Josés, a todos, que Jesus nos proteja. Amém. Tchau, tchau. Tchau.